Olá turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao assunto de estequiometria. Então galerinha, vamos ver o que nós vamos aprender na aula de hoje a respeito de estequiometria. Nós vamos ver sobre reagente em excesso e reagente limitante, vamos observar o rendimento da reação e, por último, a pureza dos reagentes, certinho? Então, nada mais justo de começar a nossa aula trazendo aqui um pouco do cotidiano. Para a gente entender o que é reagente em excesso e reagente limitante, vamos observar aqui o sanduíche. Então, para a gente formar um sanduíche, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de 2 fatias de pães, mais um pedaço de queijo. Eu vou formar ali o meu sanduíche. Concordam comigo? Então, 2 fatias de pães, mais uma fatia de queijo. Eu tenho aqui o meu sanduíche, certinho? Agora, observando essa reação aqui embaixo, se eu tivesse 4 fatias de pães, mais uma fatia de queijo, eu ia produzir quantos sanduíches? Vocês concordam comigo que para produzir um sanduíche eu preciso de 2 fatias de pães. Só que aqui eu tenho quantas fatias de pães? 4. Quantos pedaços de queijo? Somente 1. Então, concordam comigo que eu só vou conseguir formar somente um sanduíche e vai me sobrar 2 pedaços de pães? Deu para entender isso? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui com esse sanduíche? Que o que está sobrando aqui, né, os nossos pães, eles vão ser o nosso reagente em excesso e o nosso queijo, né, vai ser o nosso reagente limitante. Ou seja, o reagente limitante é que vai limitar ali a reação. Quando ele acabar, a reação ali vai acabar, ela não pode acontecer, certinho? Então, o que tiver sobrando aqui é o reagente em excesso e o que limita é o nosso reagente limitante, tá certinho? Então, em estequiometria a gente vai trabalhar dessa forma com reagente em excesso e reagente limitante. Eu trouxe aqui os sanduíches aqui, né, para ficar mais claro para vocês entenderem esse assunto, certinho? Então, o que seria o reagente em excesso? Quando a das substâncias que participam da reação estiver com a quantidade maior que a proporção correta, ela não será consumida totalmente. Então, por isso que nós vamos ter um excesso, tá certo? E reagente limitante é o reagente que é consumido totalmente, e por esse motivo ele determina o fim da reação. Então, quem vai determinar o fim da reação vai ser o reagente limitante. Então, basicamente é o que? Reagente limitante, nós vamos ter o consumo total, tá certo? E reagente em excesso vai sobrar alguma coisa, certo? Então, basicamente é isso que eu quero que vocês entendam para a nossa aula de hoje. Professor, como é que eu vou resolver essas questões? Então, nós vamos observar já já. Como resolver uma questão de reagente em excesso e limitante? Nós vamos observar aqui alguns detalhes. A questão vai fornecer 2 dados referentes aos reagentes. Então, ela vai fornecer 2 dados. Então, quando essa questão fornecer 2 dados, a gente vai estar ali observando que a gente vai ter um reagente em excesso e um limitante. Nós vamos observar, vamos achar o reagente em excesso. E para ficar mais fácil, né, a gente vai trabalhar com reagente limitante. Fica mais fácil da gente compreender esse assunto trabalhando com reagente limitante, certinho? Porque o reagente limitante vai determinar o fim da reação. Então, para a gente vai ficar mais fácil trabalhar os cálculos, né, os cálculos estequiométricos dessa forma. E para ficar ainda mais fácil para a gente, nós vamos resolver aqui algumas questões, tá certo? Primeiro, nós temos o seguinte. A combustão incompleta de combustíveis fósseis produz monóxido de carbono, CO, um gás tóxico que, inalado, penetra nos pulmões, reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio através do corpo, pois o complexo formado com a hemoglobina é mais estável que o formado com o oxigênio, admitindo a reação. Nós temos aqui a nossa reação química, que é o que a gente vai utilizar nos cálculos estequiométricos, certinho? Continuando aqui a questão. É completa. Qual a quantidade de matéria de oxigênio presente no final da reação quando 9 mols de monóxido de carbono reagem com 6 mols de oxigênio em um recipiente fechado? Dados: massa molar do carbono 12 e massa molar do oxigênio 16. O que essa questão está nos dizendo, pessoal? Vamos destrinchar essa questão.
Ela está dizendo basicamente o quê? Que o monóxido de carbono, o CO, ele vai reagir com o oxigênio, e só que vai sobrar oxigênio. E ele quer saber quantos mols de oxigênio vai sobrar. Então, basicamente, essa questão está dizendo isso. Então, o que a gente já pode observar? Que o O2 vai ser o quê? O reagente em excesso e o CO vai ser o reagente limitante. Certinho? Então, nós vamos trabalhar com esses dois dados aqui da questão. Certo? Então, trazendo aqui a nossa equação, nós vamos trabalhar com o CO e o O2. Certinho? Temos aqui a pergunta: qual a quantidade de matéria de oxigênio presente no final da reação quando 9 mols de monóxido de carbono reage com 6 mols de oxigênio? Então, ele quer saber quantos mols de oxigênio ali vão estar em excesso. Então, a gente vai trabalhar ali com massa, mas tem um jeito mais fácil ainda da gente fazer esses cálculos sem utilizar ali a massa molar. Que a gente vai observar o seguinte: o que a questão está nos dizendo? A proporção, né? Nós temos o que? 2 mols de CO, observe aqui 2 mols, né? Vão produzir 1 mol de O2. Agora, trazendo aqui os dados que a questão nos forneceu, nós vamos trabalhar com reagente limitante. Então, a gente já sabe que o reagente limitante vai ser o CO. Então, a gente vai trabalhar com 9 mols de monóxido de carbono, que vão produzir X mols de oxigênio, que eu quero saber quantos mols ele produz. Certinho? Então, fazendo aqui os nossos cálculos estequiométricos, né, nós temos aqui uma regra de 3, então bem simples. Nós vamos ter o quê? 2 vezes x, 2x, fazendo essa multiplicação, e 9 vezes 1, 9. Então, x é igual a 9 sobre 2. Fazendo os cálculos, a gente vai ter 4,5 mols de oxigênio. Então, 4,5 mols de oxigênio foram o que realmente foi consumido nessa reação. Tá certo? Como ele quer o excesso, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar 6 mols, que é o que ele diz na questão, né? Menos 4,5 mols, para a gente saber quanto de excesso tem. Fazendo os cálculos, bem simples, né? 6 menos 4,5, a gente vai ter 1,5 mols de oxigênio que estava ali em excesso. Perceba que essa questão aqui foi bem simples, não foi necessário calcular a massa molar, tá certo? Então, basta a gente entender quem que está em excesso, quem está limitante, e trabalhar com um reagente que está limitante, que fica mais fácil da gente compreender os cálculos, certinho? Agora, nós vamos trabalhar com o rendimento da reação, que vai ser o quê? A quantidade de produto que será de fato formada ao longo do processo. Então, isso aqui vai ser o rendimento da reação. Então, pessoal, quando a gente está trabalhando com o rendimento da reação, a química vai estar ali mais próximo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Isso porque a gente vai ter dois tipos de rendimento. O rendimento teórico, que a gente utiliza 100%, e nós vamos ter o rendimento prático, que vai ser menor do que 100%. Como é que isso funciona? Vou explicar aqui para vocês. O rendimento teórico é esse que a gente vem trabalhando, que a gente vem fazendo os cálculos. Mas no nosso dia a dia, né, quando a gente vai para o laboratório, né, fazer os cálculos, fazer as pesagens dos nossos produtos, né, das substâncias ali químicas, nós nunca vamos estar trabalhando com rendimento 100%. Isso porque os materiais que a gente vai estar utilizando ali em laboratório, eles nunca vão estar ali 100%, eles vão ter ali algumas impurezas. Essas impurezas podem ser um reagente vencido, úmido, com baixa qualidade. Então, isso ali nunca vai trazer para a nossa reação um rendimento 100%. A gente nunca vai ter obter ali um produto 100%, certinho? Então, a gente utiliza mais o rendimento prático, que é o que de fato acontece. Então, o que a gente espera é que ele seja menor do que 100% por conta dessas impurezas, desses reagentes vencidos, úmidos ou de baixa qualidade, entre outros fatores que influenciam no rendimento da reação, tá certo? Então, basicamente, eu quero que vocês entendam o quê? Que no rendimento da reação, nós vamos ter o rendimento teórico e o rendimento prático, que vai ser o teórico vai ser de 100%, o prático vai ser menor do que 100%. Então, como é que eu vou resolver a questão? A questão vai trabalhar ali com rendimento de 100%. Aí ela vai pedir, calcule 80% dessa reação. Então, a gente vai fazer ali uma regra de 3 com porcentagem, tá certo? Então, quando a gente está trabalhando o rendimento da reação, vamos estar ali utilizando porcentagem também. Para ficar fácil, nós vamos resolver exemplos, tá certo?
Então, primeiro nós temos essa questãozinha. Em um processo de obtenção de ferro a partir da hematita, temos aqui a fórmula da hematita, considere a equação não balanceada. Então, a questão já diz que a questão não está balanceada. Utilizando-se 4,8 toneladas de minério, admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzida será de quanto? Então, para a gente resolver essa questão, o que a gente vai ter em mente? Nós vamos resolver levando em consideração o rendimento de 100%. Feito isso, depois a gente vai ser feito uma regra de 3 para descontar o rendimento de 80%. E está feita a questão. Observe que vai ser bem simples. Primeiro vamos balancear essa questão. Nós temos aqui 2 ferros, tá? Que a gente tinha que ter também 2 ferros. Nós temos aqui 3 oxigênios, então do outro lado nós vamos ter que ter 3 oxigênios. E vamos ter que ter 3 carbonos, porque aqui tinha 3 carbonos, certinho? E somente uma molécula de hematita, tá certo? Então, balanceamos a equação. O que a gente deve fazer agora? Calcular a massa molar da hematita. Então, pegando os dados da nossa tabela periódica, né? A massa do ferro vai ser de 56, como a gente vai ter 2, 112, certinho? Depois a massa do O3, do oxigênio é 16, nós vamos ter 3, então vai ser 3 vezes 16, que vai dar 48 gramas por mol. Então a massa da hematita vai ser de quanto? 160 gramas por mol. Depois vamos calcular a massa molar do ferro 2, que a gente já fez ali, que dá 112 gramas por mol, certinho? Agora a gente vai para a nossa proporção, que é o quê? 1 mol vai produzir 2 mols de ferro. 1 mol de hematita produz 2 mols de ferro. Trazendo aqui para gramas, né? Para a massa que a gente vai utilizar, nós temos 160 gramas da hematita, que a gente calculou, vai produzir 2 vezes 56, que deu 112. Então, nossa proporção é o quê? 160 gramas de mol de hematita, né, produz 112 gramas de ferro. A questão nos diz que era 4,8 toneladas. A gente vai trabalhar aqui com notação científica para ficar mais fácil, que é subir aqui 10 a sexta, certinho? Produz X, que é o que a gente quer encontrar. Então, fazendo a nossa regra de 3, né, multiplicando aqui cruzado, o que é que nós vamos ter? 160x é igual a 4,8 vezes 10 a sexta vezes 112. Fazendo os cálculos aí, pessoal, acredito que vocês vão encontrar 537,6 vezes 10 a sexta. Então, x vai ser esse valor dividido por 160. Novamente, vocês fazendo os cálculos aí, né, nós vamos obter o quê? 3,36 vezes 10 a sexta gramas de ferro. Agora a gente vai para o rendimento da reação. Então, 3,36 vezes 10 a sexta é o valor teórico que a gente vem calculando. A gente vem calculando o valor teórico que corresponde a 100%. Só que a questão nos disse que quer calcular somente 80%. Então, a gente vai fazer uma regra de 3, bem simples, com porcentagem. Então, 100 vezes y, 100y, 3,36 vezes 10 a sexta vezes 80%, temos aqui. Então, fazendo os cálculos, né, nossa regra de 3, a gente vai ter o quê? Y igual a 2,688 vezes 10 a oitava, dividido para 100. Novamente, pessoal, vocês fazendo os cálculos, nós vamos obter y igual a 2,688 vezes 10 a sexta gramas de ferro. Isso aqui vai ser o rendimento da reação, que foi o que a questão quis calcular. 80% desse rendimento a gente vai ter esse valor, certinho? Observe que não é difícil, basta a gente fazer os cálculos de estequiometria normalmente, depois a gente faz o desconto do rendimento da reação, que é a porcentagem que vai ser dita ali na questão, tá certo? O nosso último assunto tem a ver com a pureza dos reagentes, que é o quê? É a determinação do teor ou grau, que vai ser a porcentagem da substância de interesse para uma reação química, a partir de uma amostra de matéria-prima. Então, turma, observamos aqui anteriormente, né, que na pureza dos reagentes nós vamos ter reagentes que não vão estar ali 100% puros, por conta das impurezas, por conta de reagentes vencidos, úmidos, baixa qualidade. Então, a gente nunca vai ter ali
uma reação com 100% ali na prática, tá certo? Então, por isso que a gente vai estar, quando a gente está trabalhando com pureza dos reagentes, nós vamos estar observando o que de fato vai reagir. Então, nós vamos ter que fazer ali um desconto nos cálculos do que de fato vai reagir daquele elemento, daquele determinada substância, tá certo? Então, a gente vai ter que fazer esse desconto para fazer os cálculos estequiométricos. Para ficar fácil, nós vamos resolver aqui um exemplo. Nós temos o quê? O ferro metálico pode ser obtido a partir de um processo de redução em alto forno usando carvão ativado, como agente redutor. Uma das reações ocorridas nesse processo é dado pela equação. Temos aqui a equação, né? Calcule a massa de ferro em gramas, que é possível obter a partir de 400 gramas de hematita, 80% pura. Dados F, massa do ferro, do oxigênio. Temos aqui as massas, né? Então, nós observamos que nós vamos trabalhar com 80% de pureza. E vimos que os cálculos que a gente faz é para 100% de pureza. Então, essas 400 gramas aqui não são 100% puras. A gente vai trabalhar somente com 80%. Então, o que a gente vai precisar? Nós vamos trabalhar aqui com as massas, tá certo? Primeiro a gente tem que fazer os descontos das impurezas, que foi o quê? 400 gramas de hematita, elas são 100% puras, os 400 gramas. Mas a gente vai trabalhar com o quê? Com 80%. A gente vai fazer primeiro esse desconto. Fazendo os cálculos estequiométricos, né, os cálculos da nossa regra de 3, x vezes 100, 100x, 400 vezes 80, 32.000, certinho? Fazendo a divisão, nós vamos obter x igual a 320 gramas. Então, 80% de hematita corresponde a 320 gramas. Depois disso, a gente faz os cálculos estequiométricos normalmente, do que a gente já vem estudando. 1 mol de Fe2O3, né, vão formar 2 mols de ferro da hematita. Então, 1 mol de hematita forma 2 mols de ferro. Fazendo os cálculos estequiométricos, as massas molares, né, que já foi dado, nós temos o quê? Que a hematita tem massa molar de 160 gramas, que a gente também já calculou no exemplo anterior, e 2 mols de ferro vai ter 112. Então, fazendo aqui os cálculos, o que a gente pode observar aqui? De 160 para 320, o que aconteceu? Multiplicou por 2, né? Então, aqui, fazendo os cálculos, a gente também, observando aqui a proporção, nós vamos multiplicar por 2. Relembrando aqui a lei de Proust, proporções constantes. Então, a mesma proporção que eu tenho aqui, eu devo ter aqui. Para ganhar tempo, a gente não fazer através de regra de 3, nós vamos fazer esse exemplo aqui observando a proporção. Então, o que a gente observa aqui? De 160 para 320, eu tive que multiplicar por 2. Então, 2 vezes 56, 112, vezes 2, 224 gramas de ferro que foram realmente consumidos, tá certo? Então, basicamente é isso que a gente utiliza ali no rendimento da reação. Então, pessoal, chegando aqui ao fim da nossa aula, vamos ver o que nós conseguimos aprender na aula de hoje. Conseguimos entender 4 assuntos, né? Que foi o quê? Reagente em excesso, nós vimos ali a definição e aplicação dos cálculos. Observamos também o reagente limitante, vimos a definição e também a aplicação de cálculos. Vimos o rendimento da reação, também vimos definição e aplicação dos cálculos. E por último, nós vimos a pureza dos reagentes, que também com definição e aplicação dos cálculos. Essa aqui foi a literatura utilizada na aula. Foram utilizados os livros do Canto, da Martha Reis e do Hunsberg. Para vocês se aprofundarem esse assunto, eu aconselho o estudo desses livros. Bons estudos e obrigado pela participação. Encerramos aqui o estudo sobre estequiometria. Tchau!